estamos de volta com mais um Fala Mercado aqui, nosso Coletiva.tv. Coberturas internacionais que acabam resultando em grandes, pequenas e médias reportagens. Tudo para informar a nossa sociedade sobre grandes fatos que impactam esse dia a dia, esse cotidiano. Guerras, conflitos, pandemia, eventos esportivos, tragédias. O trabalho árduo desse tipo de apuração jornalística é o nosso tema de hoje. E para falar com a gente sobre esse assunto hoje, trocar experiências, contar pérolas, contar os bastidores, nós temos aqui dois craques no assunto. Alguém que perambula aí pelo mundo faz tempo e do lado de cá também alguém que perambulou já, hoje um pouco menos, né? Hoje aqui comigo, Rodrigo Lopes e Carlos Guilherme. Muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado pela gentileza, né? Eu estava um pouquinho em Brasília, louco para voltar para Porto Alegre. Nós já falamos desse episódio há muito tempo. E a gente já estava ali, vamos marcar. Que bom que deu a oportunidade agora de estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre jornalismo internacional, que é uma paixão, né? É ótimo, sim, a oportunidade é muito boa, Márcia, conversar com um craque, como tu disseste, com o Rodrigo. Colega, né? Muita experiência, né, Rodrigo? A gente trabalhou junto por um bom período na redação da Zero Hora e era uma troca muito boa, então acho que vai ser um bate-papo excelente hoje. De alto nível. Para quem não sabe, Rodrigo Lopes, repórter do Grupo RBS. Posso dizer Grupo RBS, porque já não é mais Zero Hora. Não, tempo, é para todos os veículos. Também professor acadêmico aí, experimentando. Já faz quantos anos ele na docência? Desde 2015, aí já temos mais uns 8 anos. Já tá numa creche. E o Carlos é diretor de novos negócios da Padrinho, que também é nossa sócia nesta mesa. Já tivemos outros representantes aqui. Meninos, sejam então muito bem-vindos. Agora a bola está com vocês, porque nesta mesa e neste programa o protagonismo é do mercado. Obrigado, Márcia. Vamos começar, né, Rodrigo? Falando de coberturas internacionais, é um tema que tu domina muito, né? E tu estava dizendo que tu tens 25 anos de experiência já no Grupo RBS, correto? Tua primeira cobertura foi quando? Foi no início dos anos 2000, a primeira cobertura foi a eleição na Argentina, que era aquela que encerrou a era Menem. Carlos Menem ficou 10 anos no poder, mergulhou o país numa crise econômica, que foi a gente brinca, né? Infelizmente, com os nossos irmãos, a Argentina está sempre em crise, né? Mas naquele momento, a Argentina chegou a ter 5 presidentes em 30 dias. Né? A gente lembra do Fernando de la Rúa decolando no helicóptero da Casa Rosada, e a eleição era uma nova esperança para o país. Né? O Eduardo Duhalde deu uma equilibrada, e a eleição, de certa forma, era uma oportunidade que a Argentina tinha de sair daquela grave crise econômica. Eu fui com o objetivo de cobrir para a Zero Hora. Nós fiz uma parceria com a Rosane de Oliveira, que foi também para cobrir pela Rádio Gaúcha, e tinha um colega pela RBS TV. E isso é importante, eu estou destacando os colegas, porque foi lá, Carlos, que eu descobri o que hoje qualquer estudante de jornalismo sabe o que é jornalismo multimídia, mas para mim, naquele momento, a gente tinha uma grande equipe, cada um transmitindo para o seu veículo. E eu estava na frente do Carlos Menem, num determinado momento, no dia da eleição, e ele ia anunciar a derrota dele. E eu pensei assim, mas só botar essa informação no jornal do dia seguinte, por que não entrar na rádio e contar isso, né? E eu liguei do meu celular na época, ligação a cobrar e tal, aqueles celulares, né, tijolões e tal. A bateria não segurava. Tô na frente do Menem aqui, me põe no ar. Me puseram no ar. E ali eu consegui transmitir ao vivo aquele momento. E eu comecei a gostar da rádio. Aí depois, na Guerra do Iraque, 2003... eu fui estoura a guerra, né, o Bush invade o Iraque e tal, e precisavam, na antiga TV Com, precisavam de alguém que comentasse na TV o que estava acontecendo. E aí, pediam para um, pediam para outro, ninguém queria, me disseram, Rodrigo, vai. E eu fui lá, sentei na TV, tremendo na TV, assim, dá para contar os perrengues, né? Claro, então, deve. Tive uma crise, enjoado ali, fui no banheiro e tal, assim, nervosão. A ânsia de vômito, aquela coisa. E aí sentei na bancada, respirei fundo e falei. Depois dessa experiência, o pessoal começou a dizer, opa, tem jeito para televisão também. E aí eu fui me tornando aos poucos jornalista multimídia, que virou uma característica das coberturas atuais, né, especialmente internacionais, até por uma questão de mercado. Né? Hoje é muito mais barato tu enviar um repórter que faz tudo do que mandar uma grande equipe. Né? E eu, de certa forma,
gosto muito disso, nunca soube qual era a minha especialidade, porque eu sempre gostei que a mensagem chegasse ao maior número possível de pessoas. Legal. Sabe que isso que tu trouxeste agora aqui, Rodrigo, é bem interessante. A questão de como mudou de lá para cá, né? Apesar de ter mantido essa essência de que precisa ser multimídia, hoje nem se usa mais essa expressão, mas tá todo mundo online o tempo todo. Agora, pela tua experiência, né, de 20 anos atrás, fazendo essa cobertura e agora mais recente na Ucrânia, o que mudou hoje para um correspondente internacional? Não falo necessariamente a questão de cobrir uma guerra, por exemplo, como foi esse caso da Ucrânia, como foi lá no Iraque, mas qual é a diferença de hoje para quando tu começou? É um mercado mais restrito, é mais difícil ser correspondente, os veículos estão investindo menos, porque o mercado mudou também, né? O mercado mudou também. O que não mudou é a dependência que nós temos da tecnologia, né? Porque não adianta um repórter ficar no front 5, 10 dias sem transmitir informações. Então, nós somos dependentes da tecnologia. Como éramos lá no século XIX, do papel, das mensagens que chegavam do front na guerra por meio de jornalistas que transmitiam, né, por carta suas informações, hoje nós somos dependentes da internet. Então, tanto que ditadores, a primeira coisa que fazem é cortar numa guerra a internet. Gaddafi fez isso na Líbia, né? Então, mudou muito. Eu me lembro que a cobertura, por exemplo, cobri com o Antônio Carlos Macedo a morte do Papa João Paulo II, em 2005. E a gente entrava pelo orelhão, né? Embora tivesse celular, Gente, a olha qualidade do som era melhor no orelhão. Então, era dessa forma. Mas, por outro lado, hoje a gente transmite do meio do deserto, da Líbia, num trem para a Ucrânia, como foi nesse caso agora no ano passado, com o celular, com imagem ao vivo, com uma qualidade excepcional. Então, assim, mudou isso. Só para concluir, em relação ao mercado, que o Carlos fala, aí sim, nós temos hoje uma redução drástica dos quadros de correspondentes internacionais. Fechamentos de postos no exterior, né? E o Brasil, que nunca teve uma grande tradição de cobertura internacional, mas já teve. Notícia internacional no Estadão, era capa, Folha, Globo, Zero Hora. Hoje reduziu muito, né? Há uma aposta no jornalismo mais local. Mas ainda a presença do repórter em loco, transmitindo do palco dos acontecimentos, é fundamental. Faz Né? toda a diferença. E, inclusive, para quem quiser conferir, acho que foi a última, né? Foi a experiência. última. A guerra Internacional, né? Internacional, claro. Foi a guerra da Ucrânia, né? Ali, Rússia e Ucrânia, que o Rodrigo, inclusive, escreve um livro. Super recomendo. Super Obrigado. recomendo, porque é realmente assim. Não li, mas está na fila já. Eu já li, inclusive quando lançou, eu disse pro Rodrigo já separa o meu exemplar. Mas eu acho interessante que é uma experiência, é um relato muito diferente, né? Porque não é só transmitir, né? Ele tá ali falando, inclusive, da atenção dele como ser humano, né? Tem a cena ali, eu já vou dizer clássica, porque, né? Que é o apagar das luzes ali, né? Do trem, porque era perigoso estar ali. Então, isso, pra quem não leu, bota spoiler. aí na lista um spoiler que é sensacional. Mas essa característica que tu fala, assim, do correspondente transmitir as emoções também, isso também é novo. Né? Tem essa discussão no jornalismo sobre a objetividade e a subjetividade. Né? Eu sempre acreditei num jornalismo subjetivo, né? Um jornalismo que precisa passar as emoções, o que tu tá sentindo, o teu medo, a tua tensão, porque se tu não, isso é parte da história. Se tu não passares isso, tu tá renegando do teu público, do teu leitor, uma parte importante da história. Tinha esse meio síndrome de Superman, né? Da coisa de que, o síndrome de Clark Kent, que o jornalismo muda o mundo. Sabe? Sim, eu acredito que o jornalismo muda o mundo. Eu acredito que ele faz a diferença na sociedade, a favor da democracia, né? Como um jornalismo watchdog, que é um jornalismo cão de guarda da sociedade. Mas precisa ter emoção. Precisa ter o relato de quem está ali. Senão fica uma coisa insípida, inodora. A gente, para quem quiser conferir, inclusive, dá uma busca em outros episódios. A gente conversa com o Flávio Ilha. O Luan Pires, o jornalista, foi quem conduziu a conversa sobre humanização do jornalismo. Quanto isso realmente hoje faz diferença, né? Mas não vamos fugir da pauta aqui. Eu também não vou tirar o papel do Carlos. Não, imagina, Márcia, imagina. Não, é nossa conversa, com certeza. Não, conversa é nossa, mas a condução é tua. Não, mas tranquilo. Se o pessoal me sabe, xinga que eu não, de maneira nenhuma. Tu sabe, Rodrigo, que isso que tu estava falando é bem interessante, não só de colocar a emoção no material que vai ser entregue na reportagem, seja rádio, TV, internet, jornal, o formato que quiser, mas também para quem está fora, para quem está em campo, para quem está numa cobertura, poder trazer o ambiental do lugar.
E eu acho que isso é fundamental. Eu trabalhei muito tempo como editor, muito tempo como repórter, e todas as vezes que eu fui para campo, para rua, fosse aqui ou fosse em outros locais mesmo, fora, sempre tinha essa preocupação de mostrar para o público como é o lugar. E quando a gente diz ambientação, é o cheiro, é a atmosfera, é o frio que às vezes congela a caneta que tu tá usando para anotar. Essas coisas acontecem, parece incrível. A gente fala muito no Coletiva.net que nós precisamos ser os olhos de quem não está no local, né? E isso e passa por isso, né? Perfeito. Dizer, olha, gente, eu tô aqui tentando escrever e a minha caneta tá congelada. A nossa diretora, a Marta Gleich, lá na RBS, ela sempre me dizia assim, Rodrigo, tu tem uma característica que é muito legal. E eu gosto de dizer isso também para os meus alunos, que é pegar o leitor pela mão e levar junto, né? Perfeito. E o Cid Martins, também meu grande amigo, colega da Rádio Gaúcha, ele me contou uma coisa muito legal uma vez numa cobertura de praia, que eu acho que é inspirador para nós. Especialmente quem trabalha com rádio, né? Que não tem a imagem para... né, fazer essa troca. O pai dele é deficiente visual, né? E um dia ele chegava em casa e dizia que o pai dele era o maior crítico do trabalho dele, porque sempre que ele chegava em casa, o pai dizia, hoje a tua matéria não tá boa. Por que, pai? Porque eu não consegui enxergar. Então isso eu levo para mim, eu tenho que fazer o leitor enxergar através do meu relato, né, Carlos? Eu acho que essa característica não muda no jornalismo. Porque desde os melhores relatos que a gente tem de guerra, desde o século XIX, que a primeira guerra coberta pela imprensa foi a Guerra da Crimeia, inclusive, 1854, se não me engano. E os outros relatos da imprensa profissional, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, onde se consagra a cobertura de guerra e muda, né, a política externa americana para o Vietnã por conta da atuação da imprensa americana, o que não muda é o bom relato, o bom texto, porque sejamos sinceros, né? Um bom texto é um bom texto em qualquer mídia. Um texto ruim é um texto ruim em qualquer mídia, seja TV, rádio, jornal e o que inventarem por aí, né? E a qualidade que segura. E até em relação que, voltando, que a gente estava falando antes das dificuldades, eu tenho um caso até pessoal de uma cobertura que eu fiz, que foi do evento de tecnologia em Nova York, que tinha o prazo para mandar o material para o jornal, foi pela 0 hora naquela época, e tinha tudo no evento, tudo, absolutamente tudo, menos uma coisa, internet. Não tinha internet. Vamos só situar de novo, tu estavas num evento de tecnologia. Um evento de tecnologia, um lançamento mundial de um telefone, eu não vou falar o nome da marca aqui, a não ser que vocês insistam muito, se insistirem eu digo. É uma marca que começa com S e termina com G? É essa aí. Era um telefone top de linha. Gente, isso é inacreditável. Era no Radio City Music Hall, em Nova York, lotado. Era uma quadra de fila para poder entrar no evento. Negócio gigantesco, tudo maravilhoso, tudo de primeira, menos a ausência da internet. E só se falava naquilo. E eu tinha um laptop do jornal, era mais velhinho ainda. Isso foi lá em 2012, faz um tempo já. E precisava mandar o material. Eu fiz o material, escrevi a matéria. Imagens, nem pensar em pegar naquela situação, não tinha nenhuma conexão. E o que acabou acontecendo é que eu consegui uma internet emprestada de um celular de uma outra pessoa que roteou para o meu celular, e com o meu celular eu fiz uma foto da tela, porque eu não tinha como... Aquele celular lá que roteou não era compatível com o computador, então eu tive que fazer uma foto da tela com o meu texto e mandar para alguém aqui na redação do jornal... redigir e copiar o que estava escrito. Por isso... Numa época que não tinha nem WhatsApp, óbvio, né? Não, até já tinha, não sou tão velho assim. Por isso, 2012, acho que estava já no tinha, início. Tava engatinhando. Por isso que a gente é dependente da internet, né? Eu me lembro de uma situação parecida, tu falaste de Antártica, de gelo, né? Congelar Antártica, eu tive um problema de dente. Porque com a temperatura do gelo na Antártica, a temperatura muito baixa, em função do gelo, a tua obturação, o teu dente, ele dilata e aí começa a doer. Né? E eu tive uma crise de dente na base brasileira na Antártica. Então, tu passa por esses perrengues. Dor de dente no meio de uma cobertura. Mas é isso que eu ia perguntar. Eu fiz esse gancho aqui dessa situação que eu tive na internet, que foi tudo isso tendo que fechar e além da publicação no site do jornal, tinha o Jornal do Outro Dia,
tava espaço previsto, e o Rodrigo sabe bem, a Márcia também, né? Tá chegando a hora de fechar, tem aquele espaço ali, tem que ser preenchido. Não, e matéria boa é matéria pronta, né? Exato. Por isso que não não adianta tu estar existe. no outro lado do mundo, testemunhando ao início da Terceira Guerra Não Mundial, dá se a pra tua dar matéria não ninguém, chega. claro. Claro. E deu certo, eu não consegui sozinho, consegui com a ajuda da retaguarda. Mas eu queria te perguntar, das tuas coberturas aí, que eu não vou nem citar o número que talvez nem tu saiba, eu acho. Não, mas é são mais de dezenas, 30. São dezenas aí. Tem alguma situação que tu destaque que foi, assim, o maior perrengue que tu passou? Olha, eu até nem é perrengue, mas a situação mais difícil foi a prisão na Venezuela, né? Eu cobri Porque- a tua prisão. Porque é a sensação, até agora um colega, Rodrigo Oliveira, está indo cobrir o jogo do Inter em Caracas pela Libertadores, e a gente estava hoje de manhã conversando sobre isso, porque ele estava me pedindo algumas dicas, né? Porque eu fui naquela crise do Juan Guaidó, né, que se autoproclamou presidente em Caracas. Tinha o presidente ali que era o eleito, né, sob fraude, enfim, um ditador que é o Maduro. E eu fotografei o Palácio de Miraflores, a sede do governo, que estava tendo uma manifestação. E quando eu fotografei, os caras vieram e me pegaram e me levaram para dentro do quartel. Eu fiquei 2 horas retido, tiraram o passaporte, tiraram os documentos, celular. E ali eu achei que realmente, eu pensava assim, o que vai acontecer? O governo brasileiro tinha rompido relações diplomáticas com o governo venezuelano. Os Estados Unidos ameaçavam invadir. Eu não sabia se eu ia ficar preso 1 hora, 2 horas, 10 horas, 1 mês, 6 meses. Tinha jornalista americano preso lá há 12 meses. Meu Deus. Então, assim, eu pensava em que momento a minha família vai ficar sabendo, em que momento o jornal vai tomar conhecimento e em que condições pode haver algum tipo de negociação. Então, assim, ó, eu até nem considero um perrengue, mas tem vários que eu posso contar depois. Mas esse não caso, é um perrengue, eu não sei o que essa seria, é uma né? agressão, né? Uma agressão clara à liberdade de imprensa e ao trabalho dos jornalistas, no caso da Venezuela, né? Né? Sim, a gente terminou a cobertura e a gente chegou a um acordo, né? Eu e a RBS, de que continuar a cobertura Era implicava botar em risco a tua riscos, vida, claro. porque podia se repetir a situação, Isso né? me lembra muito. O pessoal vai me xingar porque eu tô interferindo demais, mas é que esse papo tá Não bom tá, demais. não tá, e aí- tá ótimo. Viu só? Vocês perceberam? Tem meu apoio. Ouviram? Tá bom. Márcia tem meu apoio aqui. Obrigada. Tô contigo. Mas isso me lembra muito o Dias de Inferno na Síria, né? O livro. É o... Ai, meu Deus. Do Clester. Clester, isso. Que ele transmite exatamente esse medo, né? De quando que vão dar falta de mim, Exato. quando que vão conseguir saber onde eu tô, como que vão avisar a minha família, enfim. E o Andrei Neto também passou por uma situação O no Andrei Muammar Neto eu cobri Gaddafi isso também, né? mesmo. O Andrei Também eu na cobri Líbia. um No caso na Líbia, desaparecimento, que Um foi na Síria e foi na Líbia. Em primeiro momento era um desaparecimento, né? Exato. O do Andrei. Eu lembro que eu cobri também. O desaparecimento. Eu acho assim, pior, essa questão eu acho pior. O meu maior medo no front é sempre o sequestro. Uhum. Porque bombardeio, tu sabe onde está acontecendo. Tu vai lá e tu toma um certo cuidado. E tu aprende também Aonde se movimentar. Eu fiquei 15 minutos bombardeio entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano. E o meu carro lá, eu não sabia num primeiro momento se eu entrava no carro, se eu saía do carro, se eu me ajoelhava, o teu joelho realmente treme, porque Imagino. tu não sabe para onde correr, no meio de uma estrada, com tanques de guerra, e os foguetes caindo do lado de cá e os tanques atacando pro lado de lá. E tu no meio. Então, assim, mas razoavelmente, não, é um ambiente, dá para se dizer, controlado, porque tu sabe onde está acontecendo e tu vai mais ou menos tomando Mas tem respaldo? noções. Assim, Não, nesse caso não tinha respaldo nenhum, não. Até eu, com o tempo, fui me adaptando e pensando sobre esse tipo de cobertura. Tem coberturas, cobrir uma tragédia, por exemplo, um terremoto, um furacão, é um tipo de cobertura também mais ou menos controlada. Tu chega depois do que aconteceu, as pessoas que estão lá estão sofrendo. Emocionalmente mais pesado. Muito pesado. O Haiti, por exemplo, eram terrível. 300 mil mortos. Crianças, órfãos, assim, terrível. Emocionalmente foi a que mais me abalou. Mas depois tem a cobertura acompanhado com o respaldo, como tu fala, que é o embedded, o embutido nas tropas, que são aqueles que vão, por exemplo, acompanhando uma força de paz da ONU, jornalistas que vão, como os jornalistas americanos foram no Iraque, acompanhando as tropas americanas, e tem o jornalista que vai sozinho, que eu fiz no caso da Ucrânia também, no caso da Líbia, que tu vai sozinho, e aí de fato, a cobertura mais perigosa, né? Rodrigo, dentro disso que você estava falando, tem um outro ponto que eu acho que é bem interessante, que é
como resolver a rede de apoio. Tu citaste que algumas vezes tá sozinho lá, mas é um sozinho entre aspas, porque precisa de um motorista, às vezes pode ter um intérprete no mundo árabe ou na Rússia, por exemplo, né? Locais que nem todo mundo fala inglês, que eu acho que é pré-requisito para o correspondente ter um bom E inglês. acho que o Rodrigo não fala russo. Não, ainda Fala não. russo, né? Mas estou aprendendo mandarim. Olha aí. Não, tô brincando, mas é um desejo, um sonho. Então, como é que funciona isso, Rodrigo? Dá para fazer uma, digamos assim, uma pré-produção aqui no Brasil antes de sair, de tentar arrumar um motorista, um intérprete, ou tem que chegar lá, conversar, negociar, como é que tu faz com o dinheiro, como é que tu carrega, pra saber se o preço tá bom, ótima tá ruim? pergunta, porque depende da cobertura, né? Tem as coberturas que são, assim, como no caso da Ucrânia, eu fiquei sabendo às 10 da manhã que eu poderia ir, que eu iria, o meu chefe perguntou, topa? Topo. Tá bem, aí a gente começa a ver voos, né? Tem uma equipe no jornal que começa a ver a parte logística. E descobrimos que tinha um voo para São Paulo à 1 da tarde. Então, assim, das 10 à 1 tu tem que pegar o teu passaporte. Eu fui para a redação, fiz um comentário ainda no Jornal do Almoço, na RBS TV, e dali o Sandro, que é o nosso administrativo, ele disse, o Rodrigo vai perder o voo. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí era só no dia seguinte, porque a gente está no sul do mundo, né? Tem que ir para São Paulo, tem que ir para a Alemanha para chegar na Polônia para tentar atravessar a fronteira da Ucrânia. Então, nessas coberturas que é breaking news, que não dá tempo de preparar nada, eu levei a mochila, aí um perrengue bom, levei a minha mala pronta, que eu tinha no dia anterior voltado de férias da Argentina. Verão. Né? Tinha passado o verão na Argentina e Uruguai, levei bermuda, roupa suja. A Larissa Rosso, nossa colega da Zero, também dizia, é o único repórter que eu conheço que levou roupa suja dentro de uma mala para a Ucrânia. E é verdade, Nem porque dava tempo, não né? deu tempo. Como eu tinha esse comentário no Jornal do Almoço, eu digo, tem que explicar essa guerra na TV. Aí eu saí direto da redação, tinha que fazer exame de Covid numa farmácia. Tinha muita gente para o exame de Covid, eu não consegui fazer, fiz em São Paulo, daí felizmente pude embarcar aqui. Em São Paulo eu fiz para o voo internacional. Cheguei, larguei o carro na garagem, subi 4 andares do meu prédio correndo, peguei a primeira mala que estava com as roupas sujas da viagem, levei e deu, sabe? Então, assim, não dá. No Breaking News não dá tempo de preparar. Não, mas tem a gente umas tá falando que desse dá. respaldo agora, mas em 2003. Não, aí assim, ó, quando dá tempo de tu fazer pelo menos assim, um dia, sabe que tu vai no dia seguinte, aí sim, tem a personalidade que a gente chama no jornalismo que é o fixer, né? O fixer é o cara, é o teu faz tudo. Ele é teu motorista, ele é teu segurança, ele é teu amigo, é o teu tradutor. Então, no mundo árabe eu costumo trabalhar com fixer, sim. Normalmente eles orbitam em torno dos hotéis, porque em países muito pobres é uma forma de ganhar dinheiro. E de fato o pessoal explora. Porque, às vezes, na Venezuela, eles me cobraram $500 um dia para ficar comigo num carro blindado. Como tradutor não precisava, porque era o espanhol. Mas me conseguia um chip, que eu teria que ficar 10 horas num chip para conseguir um celular. Para a Venezuela, com hiperinflação, tu não conseguia dinheiro nos caixas eletrônicos e ninguém aceitava cartão de crédito. Então, esse cara te conseguia as coisas. Mas então foi um dinheiro bem gasto, né, gente? Então, assim, no mundo árabe eu uso também, porque tem lugares que tu consegue dirigir. Por exemplo, a Polônia, leste europeu, eu dirigi porque é um mundo ocidental. Né? Mas lugares, assim, onde as regras de trânsito são diferentes, onde tem suborno, né? Na Líbia, por exemplo, não, aí tu contrata um motorista no hotel e aí... É complicado, porque isso diferencia a cobertura do jornalismo diário que a gente faz aqui da cobertura internacional. Porque tu precisa confiar na fonte de uma forma muito rápida. Aqui tu estabelece uma relação com a fonte com o tempo, na base da confiança. Lá tu cai de paraquedas, por exemplo, na Líbia. Tu cai de paraquedas na cidade e tu tem que contratar uma pessoa sem saber se aquela pessoa é de um grupo extremista, é de um grupo político, não tem como saber. E aí aquele cara ele também traduz para ti, mas tu não sabe se o cara não está traduzindo com um viés, né, ideológico complicado, puxando a brasa para o seu assado, digamos assim. Então, assim, o enviado especial, ele é um jornalista que ele precisa fazer fontes muito rapidamente, estabelecer uma relação de confiança, às vezes tu é traído, né, pela fonte, e acaba sendo sequestrado, como aconteceu já com vários colegas. Então, é uma situação bem de risco, assim. Mas não quando sou eu o fixer, porque eu fiz esse trabalho por incrível que pareça. Na Copa? Na Copa de 2014 para a BBC Árabe, aqui em Porto Alegre. O pessoal da BBC nos procurou
Quer saber se a gente fazia esse serviço com toda antecedência, não foi da maneira Uhum. como aconteceu contigo. E sim, nós fizemos a produção pela Padrinho para o jogo da Argélia e Coreia, no Beira-Rio. Eles precisavam de locações para gravar os boletins deles de TV. Personagens, às vezes, né? Sim, precisavam de ajuda com personagens, queriam conhecer a cidade, até questão de onde jantar, levei eles numa churrascaria, os caras adoraram. Ai, Legal. que massa. Eram três egípcios que eram baseados em Londres e eles transmitiam para 22 países do mundo árabe. Era o xerife, era o repórter, o nome dele. Que legal. E mais 2 produtores que tinham. Com E tempo, ainda- assim, consegue, né? Planejar, Exato, contratar. e um deles ainda teve problema com a alimentação aqui, porque nós ainda indicamos um restaurante no domingo, que era o dia do jogo, e não dava tempo deles comerem. Era muito trabalho, muita coisa, e o cara resolveu pegar um espetinho ali na frente perto do Beira-Rio, praticamente, ali no Parque Clássico. Marinha, Uhum. e ele não estava acostumado e ainda brincou. Nós somos egípcios, né, que dizem que lá o pessoal tem um estômago mais forte, né, no mundo árabe, mas a gente mora em Londres, o cara disse, e não aguentou o espetinho gaúcho. Sabe que no Iraque, a cobertura que eu fiz no Iraque em 2016, eu fiquei sabendo um mês antes que eu iria. Então a gente foi lá para fazer uma cobertura de contexto, passar uma semana. Então foi possível pedir o visto iraquiano, foi possível, eu consegui brasileiros que trabalham lá. Aí os brasileiros me indicaram um motorista, um intérprete. Meu intérprete era maravilhoso, o Ali. Ele tinha morado vários anos no Brasil, então ele era assim, paulista da gema, assim. Ele falava muito bem o português. Então aí tu consegue fazer uma matéria, obviamente, de uma forma muito mais completa, né? Com muito mais bastidor e compreendendo a vida daquelas pessoas. Gente, uma pequena pausa para lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. A Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça sua proposta. Antes de continuar, passar a bola para o Carlos, eu vou fazer o que a gente chama de a pergunta da produção. Para explicar para vocês quem está atrás dessas câmeras que as pessoas não veem, adoram os nossos conteúdos e querem muito participar. Então, eu vou juntar 2 perguntas em uma aqui que o pessoal mandou, que primeiro eles dizem assim, o que um profissional precisa para se tornar um jornalista internacional? Mas eu vou completar dizendo, tendo em vista a redução dos correspondentes internacionais pelos grandes meios de comunicação, como é que as pessoas, os jornalistas que quiserem, como é que entra, como é que começa a ser jornalista isso é muito internacional? bom, os alunos me perguntam muito sobre isso, né? É uma formação, né? Ninguém se torna jornalista internacional de uma hora para outra. Por outro lado, essa carência que a gente vê de correspondentes, ela é uma oportunidade também. Porque, às vezes, hoje tu tem a possibilidade de transmitir de qualquer lugar do mundo com as facilidades da tecnologia. Né? Então, daqui a pouco tu tá passando férias na Europa, acontece uma coisa, tu tem que te jogar. Tem que te oferecer, né, para os veículos. E isso, às vezes, a nova geração de jornalistas demora um pouco a entender. Separa mais, o que é trabalho, não, tô de férias, não vou entrar. Não, né, nós que já somos um pouco mais experientes, né, para mim aquilo lá era uma oportunidade de colocar no ar um determinado fato. Assim, tô de férias, não. Foi Bariloche, minha primeira... Né, cobertura, que não foi cobertura, fui de férias para Bariloche. Aí voltei, escrevi uma matéria para o Caderno Viagem, da 0 Hora. Tá, não era uma cobertura internacional, mas era uma oportunidade, né? Como estudante. Deixa eu tirar uma curiosidade agora, que eu acho que é legal também de falar as coisas de bastidores e etc. Já aconteceu contigo de tu te tornar um correspondente por acaso, assim, de estar casualmente no lugar do fato e conseguir entrar? Não aconteceu. Tem vários colegas que acontece isso, comigo nisso, não aconteceu, né? não. Sim. De Até... ser a pessoa certa na hora certa. Assim. Não, isso ainda não aconteceu. já foi mais programado, ainda que seja uma programação de 3 horas. Tô tentando lembrar, assim, mas não, normalmente não aconteceu. Eu sempre tenho, entre aspas, sorte de quando eu tô numa cobertura, acontece um grande fato, né? Então até meus colegas brincam, pô, Rodrigo chama notícia. A Kelly Matos diz isso. Eu tava, por exemplo, com a minha namorada em Pirinópolis, agora no dia 7 e 8 de janeiro, lá perto de Brasília, né? Então a gente tava nas cachoeiras e tal, eu tinha que entregar o carro na capital federal até as 3 da tarde. E a gente do dia 8, eu tava de folga naquele final de semana. E aí eu cheguei em Brasília, quando eu tava chegando, entregando o carro na locadora, explodiu todos os ataques golpistas, né? Então largamos o carro, fomos já para a Praça dos Três Poderes.
isso. Então, assim, sempre onde Mas eu tô então acontece alguma então coisa, né? Então já aconteceu, ó, tô É, aqui. tava de folga, mas aconteceu. E esse é um ponto de quem é jornalista mesmo, não vou nem dizer raiz, mas que talvez, como tu comentou, as novas gerações não tenham isso tão desenvolvido ainda, de que tu não pensa duas vezes. É. Tá acontecendo, tu vai lá e começa a cobrir, começa a fazer, A gente e falava manda nos do jeito que bastidores dá, e aqui manda sobre o o que Marcelo tem, Reck, né? Carlos, que tu isso. lembrou, é bem bacana. Que É. teve a oportunidade, né, de, na Guerra do Golfo I, lá em 91, entrar num veículo, ninguém conseguia entrar no Kuwait, ele entra num veículo, fica desaparecido daqui, sem comunicação com a imprensa brasileira durante 2 dias, né, e acaba cobrindo com exclusividade de dentro do É bem Kuwait. isso, não pensa duas vezes, né? Se joga, vai. Exato. É. Mas agora, no caso dele, ele conseguiu entrar no Kuwait da maneira que ele encontrou lá, como dava para passar. Eu sei que para quem está cobrindo guerra, um dos grandes desafios, um dilema até vou entrar no país do conflito, como é que eu vou fazer isso? Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes talvez não tenha nem condições de Fronteira fazer a fechada, cobertura de né? lá para conseguir mandar o material. Como tu comentou antes, corta a internet de primeira, né? Esse é um bom gancho para a gente entrar na cobertura mais recente com a guerra importantíssima que ainda está acontecendo, que é a da Ucrânia, que tu teve lá, né? E tu conseguiu entrar. Eu queria que tu contasse como aconteceu isso e como é que foi essa experiência lá na Ucrânia. Tu ficou aproximadamente 24 horas? Acho que dentro uns do país, 48 né? horas no total. Como é que foi isso? Entrar, ela é uma obsessão, né? Entrar no território de guerra vira uma obsessão, porque tu estás lá com aquele peso da cobertura, o jornal investindo, tu não entrar, pode acontecer, é uma fronteira fechada, enfim, mas eu me cobro muito, e eu tenho o Humberto Treze, até nosso colega também lá da Zero, ele dizia, Rodrigo, faz tudo para entrar, não volta sem entrar, e eu brigo com ele, a minha namorada briga, pô, tá mandando meu namorado pra guerra, pra morrer, né, morrer, não, mas a gente se cobra muito, então eu tentei 3 vezes. A primeira era na fronteira de Médica, na Polônia, com a Ucrânia, que era onde aquela leva de pessoas, de refugiados, tentavam sair. E eu tentei entrar a pé ali, junto com a equipe da Globo até. Só que ali todo mundo dizia que assim, ó, não entrem porque vocês não vão ter como sair. Porque aí tinha gente morrendo no frio e a temperatura de 10 graus negativos de madrugada, na neve, e o portão fechado da fronteira, a gente não ia conseguir voltar. Tá. Aí eu descobri que pela Hungria dava para entrar, talvez de carro. Peguei meu carro, que eu havia alugado na Polônia, desci para a Hungria, tentei entrar por essa fronteira. O meu carro alugado dentro da União Europeia não poderia passar para a fronteira fora da União Europeia, o caso da Ucrânia. Barrado na fronteira, com foto, fiz foto na fronteira que não podia entrar. Daí eu voltei para a Polônia por esse posto de Médica e fiquei sabendo que havia um trem. Né? O Rodrigo Carvalho, da Globo News, me disse assim, Rodrigo, tem um trem que as pessoas saem da Ucrânia, de trem, milhares de pessoas, e esse trem volta vazio. Tem que voltar. E aí, ninguém quer ir voltar, né? Então eu digo, opa, vou para essa estação. E aí o trem funcionava mesmo, ele trazia as pessoas e eu entrei no trem, de graça. Mas só chegou e entrou, Cheguei, entrei no trem, tinha alguns passageiros, tinha uma fila pequena de algumas pessoas que estavam muito tempo fora da Ucrânia, que estavam tentando voltar para retirar os seus familiares. Então tinha assim meia dúzia de pessoas que iam. No vagão que eu estava tinha 22 pessoas. E aí eu entrei no trem, e é estranho, porque daí tu passa na fronteira e quando eles carimbam a saída, tu fica naquela coisa, tipo, agora não tem volta. Né? E aí entra no trem, o trem começa a entrar no território ucraniano e as luzes se apagam. E quando as luzes se apagam, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? E eu tô no ar na Rádio Gaúcha, né? A gente tem esse áudio. Inclusive, vou aproveitar o teu gancho. Os meninos vão me matar, mas eu vou pedir isso. Roda para nós o áudio do Rodrigo na hora que o trem, que as luzes do trem apagam. Todas as luzes desse vagão aqui foram apagadas. Imagino que seja uma medida de segurança para que o trem civil não seja identificado pela aviação russa ao entrar em território ucraniano. E aí a gente se olha, o Paulo Germano aqui na redação diz assim, mas por que apagaram a luz para a Kelly? A Kelly não sei e tal. E eu começo a narrar assim, eu não sei o que está acontecendo, porque realmente depois eu descubro que era um medo, era uma medida de segurança, medo de que esse trem pudesse ser bombardeado. Aí eu fui até o oeste da Ucrânia
E fiquei ali, acho que 48 horas, né? Sirenes antiaéreas, tocando de madrugada, um terror, assim, porque a sirene eu costumo comparar com assim, ó, quando tem uma ambulância atrás do teu carro querendo passar, e tu fica naquela coisa, tem que abrir espaço, e a ambulância passa, e digamos assim, a sirene passa também. A sirene antiaérea, num país em guerra, ela continua tocando durante infernais 15, 20 minutos, enquanto existe a ameaça de bombardeio. Então, assim, essa realidade de cidade, depois eu acabei saindo 48 horas depois, junto, acompanhando um grupo de brasileiros, que era o primeiro grupo que estava sendo retirado desse país. É uma Pessoal do extração, Chakra, praticamente, a enfim. saída. Aí a cidade foi bombardeada 3, 4 vezes ali, logo depois que eu saí. Então, essa cobertura de tu te jogar, tu entrar, claro que ninguém é herói, ninguém quer morrer. Eu costumo dizer também, tu não vai pra uma guerra pra morrer, tu vai pra voltar, pra contar a tua história e pra estar aqui falando dos bastidores, né? E ninguém entra também de forma tresloucada, né? Eu fiz 2 treinamentos de jornalismo em zonas de guerra, né? A gente tem uma certa experiência, uma cobertura vai te credenciando a outra, né? Então a gente tem que pensar que ninguém é herói, né? Numa redação não se tem heróis. Vamos chegar no momento que eu não gosto, que todo mundo sabe. O fim. Eu ia fazer mais uma pergunta, Não, mas mas vamos encerrar. vai É a última? É isso, encaminhar pra ainda isso. bem, ainda Mas bem. só para fazer um parênteses que tu perguntava assim, o que precisa para ser correspondente de guerra ou correspondente internacional? Primeiro, obviamente, idiomas, né? Pelo menos o inglês e o espanhol. Porque a gente está aqui no Mercosul, a gente precisa conviver com a América Latina, a gente deve conviver, aliás, eu acho que os brasileiros vivem de costas para a América Latina, mas esse é outro assunto. O inglês, porque com o inglês tu te vira bem em qualquer lugar do mundo. Né? Na Rússia, não dá, tu tem que contratar um intérprete, né? Mundo árabe, China, então precisa. Então, assim, pelo menos inglês e espanhol. Muita curiosidade, gostar de ser humano, gostar de história, conhecer história, porque tu tem que saber, as pessoas não sabem a diferença de Bagdá e Beirute, eu brinco, a minha mãe não sabe. Então, assim, a minha mãe sempre diz, estão sempre em guerra lá em Bagdá, estão sempre em guerra lá em Beirute, tá, mas são 2 países diferentes, então tu tem que explicar. E se tu, como jornalista, não entender, o teu público também não vai entender. Então é isso, é idioma, curiosidade, gostar de gente, gostar de contar história e de culturas diferentes. Porque quanto mais a gente viaja e conhece culturas, a gente derruba os muros e os preconceitos. E também tem a necessidade de se manter atualizado em relação ao noticiário, que é consumir notícia todos os dias em relação a isso, porque não adianta simplesmente chegar no dia que vai para a cobertura, na semana que sem vai saber pra nada. cobertura Né? e recuperar meses e meses. Não é dá. assim que funciona, né? Vamos para a última pergunta, então. Vamos lá. Rodrigo, dentro do que tu aprendeu em coberturas internacionais, não só de guerra, qual seria o teu principal conselho para quem precisa, para quem procura trabalhar nesse ramo, para quem quer ser correspondente? O que tu diria hoje? Estudar, né? Primeiro, num mercado tão competitivo, o nosso Fala Mercado é o título aqui, né? Tão competitivo, eu acho que o primeiro é assim, quando o cavalo passa encilhado, tu tem que aproveitar a oportunidade. Então, como vocês falaram, não dá para querer aprender tudo sobre a Ucrânia em um dia. Não dá. Então, acho que tu tem que estar preparado para quando a oportunidade surgir, tu dizer que está pronto. E mesmo que tu não esteja pronto totalmente, aceita. Eu me lembro que eu fiz uma viagem, uma bolsa que eu ganhei do governo alemão para ficar 2 meses em Berlim, estudando jornalismo ambiental. Meu inglês não era bom na época. E eu me lembro que o Luiz Antônio Araújo, também, que foi editor da Zero Hora, dizia o seguinte: Rodrigo, vai, lá tu vai melhorar. Sabe? E foi isso, eu fui. Um inglês ruim e tal, mas lá melhorou e tal. Então, assim, aproveita a oportunidade. Aceita, eu sempre digo sim. Vai, vamos. Depois tu vê como é que fica. É o inverso, então. O não a gente tem, né? Do Rodrigo, sim, a gente já tem. Depois a gente pensa no não. Vai com sim, depois se vira. Sim. Então é isso, sabe? Tu tem que estar preparado, e se tu não tá tão preparado, vai. Depois as coisas vão se resolvendo, não perde a oportunidade. Porque nesse mercado tão competitivo que a gente está vivendo, né, e as oportunidades tão raras, acho que a gente não pode deixar o cavalo passar encilhado. E coragem também, né? Coragem também. Agora também tem uma coisa, né? Não dá pra... Coragem, eu diria que tem que ter um bom espaço de coragem. A gente tá falando de jornalismo internacional e de guerra, assim, mas eu acho assim, as pessoas têm uma admiração por esse tipo de função, né? Óbvio.
Mas ninguém precisa ter coragem e ir para a guerra para ter sucesso. Eu acho que tem milhares de outras atividades cada vez maiores no jornalismo, que se abre um campo muito grande com as novas tecnologias, né? Então, assim, não quero cobrir guerra. Eu sempre digo para os meus alunos, tudo bem, tá bom, vai ter sucesso em outras áreas, maravilhoso. Eu acho que essas experiências, elas ajudaram, se não a me tornar um melhor jornalista, pelo menos um melhor ser humano. Porque a gente está nesse mundo para crescer mesmo, né? Para se tornar uma pessoa melhor. E aí é o que eu falava, quando tu conhece o drama do haitiano lá que perdeu um familiar, o drama do ucraniano que teve a casa bombardeada, e tu conecta com o cidadão do Rio Grande do Sul, e o cara tá te ouvindo na Rádio Gaúcha, tá lá capinando a sua roça e fazendo essas conexões, e tu contribuindo como canal entre essas pessoas, tu vê que o ser humano é muito parecido, em qualquer lugar do mundo. As dores e os amores são os mesmos, né? Então eu acho que quando a gente é canal e conecta esses mundos, os muros caem, né, os preconceitos caem, e eu acho que é um pouco isso talvez o que signifique mudar o mundo, né, na nossa profissão. É verdade. Ai, adorei essa finalização, gente. Até caiu meu tablet. Muito bom. Eu vou dizer que esse é um episódio que eu poderia fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4. Estamos aí, eu e o Carlos estamos prontos. Eu prometi pra audiência que a gente vai voltar pra falar de mais coberturas internacionais, até porque eu tenho certeza que ambos têm mais histórias e mais perrengues. História que não falta, Márcia. Até porque eu quero fazer vamos fazer um episódio de coberturas internacionais de coisas boas. É verdade. Né? Não necessariamente boas. Não, Por assim, exemplo, cobrir a morte do Papa não é que seja uma coisa boa. Não. Mas tu tá lá, né, pra falar de um fato histórico, realmente. Eu tinha, assim, ó, pra contar o resgate dos mineiros, aqueles que no Chile, sabe? Que foram 33 retirados lá de baixo. O Rodrigo Carvalho também estava comigo. Foi lá que a gente se conheceu. A eleição do Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Então, assim, o mundo não é só tragédias. Vamos sair daqui com a agenda 30 marcada. e poucas coberturas, né? Não consegue resolver em 30 minutos, Não dá, né? é verdade. Vamos sair daqui com a agenda marcada. Vocês dois não vão embora. Combinado. Pro episódio, pra parte 2 desse episódio, pra falar de coberturas legais. Valeu, obrigado. Pra quem ficou até aqui, curte, compartilha, joga pra galera, comenta. Te inscreve no canal, ativa o sininho, que o YouTube te avisa sempre que tiver conteúdo novo. E o Fala Mercado sempre tem. Até a semana que vem. Tchau, tchau.